Viva está na companhia do Biosfera. E se pensássemos a Terra como um imenso condomínio? Esta é a questão que desde 2002 tem sido colocada pela Quercus, através do projeto Condomínio da Terra. Chegou o momento de converter os espaços comuns do nosso planeta num património natural intangível da humanidade. Conseguirá o homem chegar a um consenso que possibilita às gerações futuras o usufruto do planeta como hoje o conhecemos? O que podemos definir como limite ecológico para o nosso planeta até ao final deste século? Colocamos várias questões aos especialistas presentes na Conferência Internacional sobre o Condomínio da Terra. O tempo está a esgotar-se para a espécie humana. Até ao final deste século, o homem terá que travar a perda da biodiversidade, o consumo desenfreado de recursos naturais, as emissões de gases de efeito de estufa e a acidificação dos oceanos. Se continuarmos a viver a este ritmo, poderemos colocar em causa a qualidade da vida como a concebemos hoje. O homem dividiu a superfície terrestre com linhas imaginárias, a que chamamos fronteiras, de modo a exercer sobre elas titularidade e soberania. Mas o planeta tem partes comuns que não podem ser divididas de forma jurídica. A atmosfera, a hidrosfera e os serviços prestados pela biodiversidade são universais, ultrapassam fronteiras e geram as condições indispensáveis à vida na Terra. Até agora, o trabalho do Condomínio da Terra tem sido o de delimitar o que é comum a toda a humanidade, encontrar o global para o conseguir gerir e compatibilizar com a noção de Estado. A ideia é criar algo de novo, um património natural intangível, isto é, que tem a ver com a natureza intangível, que tem a ver com elementos que são intangíveis na natureza, com química, com biogeoquímica, com equilíbrios desta biogeoquímica, que permitem que a vida humana se desenvolva no planeta. Essas condições aconteceram relativamente recente, em termos da história geológica do planeta, nos últimos 10 mil anos, depois da última glaciação. Criaram-se determinadas condições da distribuição química entre a atmosfera, os oceanos e a Terra, propriamente dita. Criou-se aqui um equilíbrio que permitiu que os seres humanos se desenvolvessem e criassem a civilização. Vivemos na chamada era do Antropoceno. A partir da Revolução Industrial e principalmente após a Segunda Guerra Mundial, entramos num período a que os cientistas chamam de grande aceleração. O impacto causado pelo homem pode ser medido através da proporção entre três vetores: o aumento de população, de riqueza e de tecnologia. As investigações anteriores mostram que existe um pequeno número de limites que nos permite manter num estado em que a humanidade consegue prosperar. O mais óbvio são as alterações climáticas de que todos falam. Usamos como indicador a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera, mas há uma variedade de outros limites que as pessoas podem ainda não estar tão conscientes, como são os ciclos de fósforo e de nitrogénio. Em relação ao nitrogénio, temos que ver a quantidade de nitrogénio capturado da atmosfera pela humanidade e tornado reativo em processos industriais e disperso através do ar no ambiente, principalmente sob a forma de fertilizantes usados na agricultura. Segundo o Centro de Investigação Geológica dos Estados Unidos, e assumindo um crescimento de 2% na produção anual, recursos minerais como o ferro, o níquel ou a prata podem esgotar-se em menos de 50 anos. Nós precisamos de uma revolução tecnológica, de alguma forma. Podemos discutir o que é tecnologia verde, o que seja. Nós precisamos de uma nova tecnologia para conseguir reformar a economia, mas arriscamos a não ter as bases para fazer essa revolução tecnológica, ou seja, é importantíssimo que saiamos desta economia linear de transformação sem fim para uma economia circular para começar a recuperar esses metais. Dou um exemplo claro. Neste momento há grandes empresas mundiais de exploração mineira que estão a comprar contratos de lixeiras, ou seja, já não estão tão interessadas, continuam interessadas em recursos minerais diretos, mas, por exemplo, hoje em dia há minas em que para tirar uma tonelada de cobre desperdiçamos 160 mil toneladas de pedra, de detritos, e se calhar explorando lixeiras vamos buscar materiais preciosos e metais extremamente importantes que foram depositados para o lixo. Investigadores do Stockholm Resilience Center, na Universidade de Estocolmo, criaram 9 limites do planeta que não deveríamos ultrapassar.
Quando olhamos para o conceito das fronteiras planetárias, começamos por delimitar 9 e alguns legisladores acharam que era demasiado. É difícil lidar com as 9. Será possível tornar o conceito mais simples? De um ponto de vista científico, examinamos essas 9 e percebemos que 3 delas eram as mais importantes. As alterações climáticas, porque refletem o equilíbrio energético básico da superfície terrestre, a biodiversidade, porque é um painel de controle para monitorizar toda a biosfera e as novas coisas, as novas entidades, porque são desconhecidas para a natureza, para o sistema terrestre, e nós não sabemos o que poderá acontecer quando elas atingirem o buraco do ozono. Quando olhamos para as 9, reparamos também que estão relacionadas, que não são completamente independentes, e se conseguirmos lidar com estas 3, então conseguiremos começar a resolver as outras 6. O caminho está traçado. Ou voltamos a criar condições onde sabemos que o homem consegue prosperar, ou as novas circunstâncias tornar-se-ão adversas à vida na Terra. Estima-se que em 2050 seremos mais de 9 mil milhões de habitantes, uma população cada vez maior, a consumir cada vez mais recursos. Há uma fina linha vermelha que nós estamos próximos de ultrapassar, ultrapassada a qual já não é possível mais regenerar. E por isso é que eu digo, este século já não vai ser um século da preservação ambiental, vai ser da conservação. A palavra conservação vai ter de ser ultrapassada pela palavra restauração. Nós vamos ter de dar um passo extra para voltar atrás e repor muito daquilo que destruímos no que diz respeito aos valores ambientais. Todos os cientistas apontam, porque é até ao fim do século que nós temos de perceber se vamos controlar o aumento da temperatura em 2 graus, as partículas de CO2 e de outros gases de efeito de estufa em menos de 350 partículas por milhão. Portanto, há aqui realmente neste século um desafio fundamental. Vai ser o século da sustentabilidade ou o século do declínio completo desta nossa evolução. A Terra vai continuar a existir. O que implica, por definição, que os serviços da Terra vão continuar a existir. A questão é se continuam a existir dentro daquilo que são os limites de tolerância da vida humana. Portanto, no limite máximo, mesmo que as alterações climáticas sejam extremas, mesmo que a perda de biodiversidade seja extrema, mesmo que a estabilidade global em termos de secas e chuvas seja extrema, a Terra vai continuar. Nós é que somos a espécie em perigo. Para a necessidade de entendermos o ser humano como tendo limites de tolerância, e devemos fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance para manter esses limites de tolerância, vamos continuar a jogar em tabuleiros errados. Portanto, olhando para aquilo que são os limites à nossa sobrevivência e os limites à nossa felicidade, acho que vamos descobrir muitas maneiras de reformar a economia e de reformar o mundo. O modelo passa pela diálogo, negociação entre os grandes atores, que são os que produzem o problema e podem resolver o problema. Mas isso não quer dizer que neste momento o clima seja favorável para isso. Por quê? Porque dos 3 grandes, quem tem uma posição responsável é a União Europeia, mas sua capacidade de liderança, inclusive, está erodida neste momento por causa da crise do euro, tá certo? Então, a União Europeia sempre tem a posição mais responsável, tá? Embora não suficiente. Tá? E nós temos Estados Unidos e China com posições irresponsáveis, tá certo? Ou seja, protelando bem para frente com diversas justificativas. Se virmos a Terra como um condomínio em que cada um possui um apartamento e onde todos temos que contribuir para o bom estado das partes comuns, estamos a seguir o modelo socioeconómico que o condomínio da Terra quer implementar através de uma medida, o ecossaldo, ou um acerto de contas. Isto permite contabilizar de que forma cada um colaborou positiva ou negativamente para o planeta e, segundo essa pegada ecológica, criar um saldo que reverterá para um fundo global. Seria um sistema não só de sanções, mas também de compensações. Mas qual seria o valor atribuído a esses serviços? Esta medida de espaço pode ser um hectare global, como é defende na questão da pegada ecológica, dá-nos uma ideia de que quanto espaço é que nós precisamos para tirar de lá aquilo que é a nossa subsistência, aquilo que é a nossa capacidade de sobrevivência. A outra unidade, de facto, é o dinheiro, porque nós conseguimos perceber qual é que é um valor de €1, qual é que é um valor de $1. Se de alguma forma dissermos que há coisas que nós vamos ter um valor direto de mercado, eu posso pagar e comprar, vender um determinado bem ou um determinado serviço, pode valer €100, €1.000, não interessa aqui tanto o intervalo de valor, não interessa se pode ser vendido no mercado. Há outros que não têm valor no mercado, como por exemplo a questão dos polinizadores, que é fundamental. 4 em cada 5 alimentos vegetais que nós comemos precisam de polinizadores, não só da abelha do mel, mas polinizadores naturais. Como é que nós medimos isso? Pagamos às abelhas para elas lá estarem, para fazer o serviço? Certamente que não. Temos que conseguir manter determinadas condições para ter então um valor final que é a comida, comida saudável no nosso prato. Eu acho que nós vamos ter aqui também a cabeça aberta suficiente para compreender que
sem podermos pôr um preço e uma etiqueta de preço a todos os serviços ecossistémicos do mar, porque, por exemplo, a produção de oxigênio do mar é equivalente à produção do oxigênio das florestas. E nós não podemos pôr um preço porque nós não respiramos de outra maneira. Precisamos de oxigênio e por isso é difícil pôr o preço de um bem que nos é absolutamente essencial e para o qual não há alternativas. Mas há uma série de outros ecossistemas muito importantes que poderão efetivamente ser-lhes atribuído de alguma forma alguns valores, nem que sejam valores indicativos, mas esses valores vão ser muito importantes, acho eu, para a opinião pública, os decisores políticos compreenderem que preservar esses serviços ecossistémicos não é um custo para o erário público, é um investimento. Eu digo que isto para Portugal é absolutamente fundamental. Porquê? Porque o nosso país é uma powerhouse, é um país muito rico em biodiversidade, quer terrestre, quer marinha. E se nós conseguirmos cada vez mais compreender a importância dessa biodiversidade que está na base dos serviços ecossistémicos, dos nossos processos produtivos, se nós conseguirmos compreender a relação direta entre essa biodiversidade e a nossa economia e o nosso desenvolvimento económico, nós vamos tender a dar-lhe um valor diferente e vamos tender a vê-la como um ativo económico. Criar um património natural intangível da humanidade para preservar os serviços que o planeta nos proporciona e apresentar a sua candidatura à Unesco é uma ideia em negociação. Mas como e por quem seria gerido este bem comum? Após a Segunda Guerra Mundial, uma grande guerra, a solução foi construir instituições internacionais de governança, plataformas de negociações e, portanto, é de uma guerra que nascem as Nações Unidas. É evidente que aqui deviam ser as Nações Unidas com novas competências que servem de alguma forma para fazer a redistribuição dos contributos de cada um, aqueles que têm contributos a dar, que têm saldo negativo, têm que contribuir para aqueles que estão a contribuir de forma positiva. Tem que haver aqui uma redistribuição das contribuições e tem que haver quem se preocupe com a gestão deste sistema, não é? Portanto, para haver essa governança global também tem que haver um objeto de governança. E esse objeto de governança não pode ser o global, não pode ser os outros Estados, porque não há um super governo mundial, pode ser este património, pode ser este sistema, que é distinto da soberania de cada Estado. Humanity, mankind will manage what? O que é a humanidade vai gerir? Vai gerir o alto mar, o fundo do mar, a lua, a natureza, a biodiversidade e por aí adiante? Há os bens comuns, onde o primeiro passo deveria ser o de definir exatamente que tipo de bens comuns serão geridos por uma nova organização, porque não podemos ter uma instituição a gerir tudo. Terá que ser uma organização especializada, como a que existe agora a fazer a exploração do fundo do mar. Há a Autoridade Internacional do Fundo do Mar, que foi criada pelas Nações Unidas e a quem compete gerir a exploração do fundo marinho, mas não a exploração da biodiversidade. Deve existir um tipo de relação, coordenação entre as instituições, o Estado e o representante da humanidade. And the representative of humanity. Assim seria regido este património, sem apropriação pública ou privada, de acesso livre, de uso pacífico, livre de armas, de instalações militares ou radioativas, de controlo e gestão internacional, com partilha igual de recursos e para preservação ou exploração para gerações futuras. Uma vez que os Estados costeiros do mundo conseguiram, nos últimos 30 anos, com a Convenção de Direito do Mar, consagrar para si uma jurisdição sobre grandes áreas marítimas e veja-se que entre esses países um dos que mais beneficiou foi Portugal, porque é um dos países que tem uma das maiores zonas económicas exclusivas do mundo, a maior da União Europeia, e que tem uma plataforma continental também que será das maiores do mundo. É muito difícil dizer a esses países hoje que essas áreas vão deixar de fazer parte, e se utilizarmos a expressão do condomínio, vão deixar de fazer parte da sua propriedade privada e vão fazer parte das áreas comuns do condomínio. E, portanto, até agora, o chamado património comum da humanidade foi sempre assente em bens para os quais que não pertenciam a ninguém. A Antártida, onde não mora ninguém, não vive ninguém, ou o fundo do mar nas áreas que estão fora dessas jurisdições dos Estados costeiros. É muito difícil, eu acho, conseguir criar um conceito de um bem intangível da humanidade que entra dentro das esferas das soberanias e das jurisdições dos Estados. Porque dificilmente a comunidade internacional conseguirá abrir mão de prerrogativas que tem sobre essas áreas, sendo certo que
nós temos que desenvolver aqui um conceito qualquer novo, porque efetivamente todos em conjunto estamos a pôr em causa o tal sistema oceânico que por sua vez é chave para o sistema de suporte do planeta. We are all in the same earth, but Estamos todos na mesma terra, mas cada Estado tem diferentes responsabilidades, de acordo com a sua capacidade financeira, o seu tamanho. Um Estado grande e um Estado pequeno não têm as mesmas responsabilidades económicas, sociais, ambientais. Os Estados não são iguais, nem economicamente, nem socialmente. Em termos legais, são iguais, porque um Estado representa um voto, mas agora, cada vez mais. E está em muitos tratados e documentos internacionais. Há uma diferenciação de responsabilidades, por exemplo, em relação às alterações climáticas. O Protocolo do Quioto e a Convenção das Alterações Climáticas introduziram obrigações diferentes para os Estados industrializados e para os Estados em vias de desenvolvimento. Não têm as mesmas obrigações. Esse é um reconhecimento oficial de que os Estados têm responsabilidades diferentes. that their states have different responsibilities. O princípio de responsabilidades comuns e diferenciadas é um princípio correto, mas o modo que foi interpretado foi desastroso, porque significou o seguinte: os grandes países de renda média emergentes, tipo Brasil, Índia, China, demais, que fizeram? Disseram, comum é 10% e diferenciada 90%. Tá certo? Quando na verdade teria que ser mais ou menos tipo comum 50%, 60% e diferenciado 40%. De outro lado temos os Estados Unidos, que é outro polo, que diz basicamente que comum 90% e diferenciado 10%. Tá certo? Então, o princípio de responsabilidades comuns e diferenciadas é um princípio correto. Mas o modo que foi operacionalizado foi desastroso. E isso provocou um impasse total, estagnação total nas negociações. Mas o outro fundamento do impasse é o modelo das Nações Unidas, porque é o modelo de todos os países são iguais, independentemente de sua participação na produção do problema e na capacidade de resolver, e são muitíssimos atores, e tem que ter consenso. Se é por consenso, sempre vai ser o mínimo comum denominador. O investigador Eduardo Viola lança algumas ideias que podem ajudar a humanidade a recuperar o planeta. Redução do consumo de carvão, aumento do uso de energias renováveis, agricultura menos intensiva, diminuição do consumo de proteína animal, construção de cidades verticais e condensadas, educação para o não consumismo, reciclagem, produtos mais duráveis. Este modelo tem que passar pelos países relevantes na produção e solução do problema. A intenção da criação deste património tem ainda um longo caminho a percorrer, principalmente no alcance de um consenso jurídico. Irá quando o problema se agrave no fluxo de matéria e energia, ou seja, quando a mudança climática, os eventos climáticos extremos, que estão aumentando todos os anos, cheguem a um limiar de precipitação na consciência humana, por assim dizer. Isso vai acontecer no futuro, não sei se vai acontecer em 5 anos, 10 ou 15, mas aí é que vai surgir um tratado, porque nesse ponto eu sou otimista sobre o futuro da humanidade. A humanidade aprende na beira do abismo, não é suicida. Temos de equilibrar os vários pratos das balanças de exploração de recursos a nível mundial. Peguemos no exemplo das emissões de gases de efeito estufa. Atualmente, no Catar, a emissão de CO2 é de cerca de 45 toneladas per capita, enquanto em alguns países da África subsaariana as emissões não chegam à meia tonelada per capita. É nestas diferenças que o Condomínio da Terra quer atuar e assim construir um mundo mais justo baseado naquilo que cada um faz pelo bem comum do planeta.